Pode começar. Olá, bom dia. Eu me chamo Isabela e estou diretora da Escola de Governo e Gestão de Niterói. Eu queria agradecer muito a participação de todo mundo que está nos assistindo. Queria convidar também vocês a curtir o nosso canal no Facebook, nosso Instagram, nossas redes sociais, a seguir a escola nas nossas redes sociais. Lá a gente dissemina várias oportunidades dentro da escola de governo, oportunidades fora do governo também, fora da prefeitura, de parceiros de Niterói. E hoje nós estamos aqui para o nosso 7º webinário. Esse webinário vai falar sobre incentivos positivos, tributação e Citicoin, esse projeto do PDPA, que é um projeto maravilhoso, liderado pela professora Andressa Guimarães Torquato, e é para ela que eu passo a palavra. Andressa, obrigada. Agradeço sempre a vocês pelo projeto, por todos esses webinários maravilhosos. Todos estão ficando gravados no nosso canal do YouTube. E é isso. Seja bem-vinda. Bom dia. Obrigada, Isabela, pela apresentação. Bom dia. A gente que agradece a Escola de Governo de Niterói por essa parceria. Como você falou, a gente já está no nosso 7º webinário, com contribuições de especialistas externos para o nosso projeto, e que tem agregado muito para a pesquisa, né? Cada semana eu ouvi essa opinião de outros professores, de especialistas em algum tema correlato com o tema da Citicoin, que é o tema central do projeto que a gente está desenvolvendo. Tem realmente feito o projeto crescer muito e auxiliado demais as pesquisas que estão sendo desenvolvidas pelo grupo. Como a Isabela falou, esse projeto, Cidade Inteligente, Inclusão Financeira, uma moeda digital para o município de Niterói, é fruto de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Niterói, a Fundação Euclides da Cunha e a Universidade Federal Fluminense. O projeto que eu coordeno é aprovado no âmbito do PDPA, o projeto de desenvolvimento de projetos aplicados, e tem o objetivo de implementar uma moeda digital de recompensa no município de Niterói. O que seria essa moeda digital de recompensa? Uma moeda digital de recompensa é aquela que o cidadão, ele ofere toda vez que ele pratica um ato entendido como positivo para o município. Então, por exemplo, ele realizou coleta seletiva, ele ganha a NIT, né? A nossa moeda digital de Niterói, o nome dela é NIT, né? Então, você pode ganhar NIT. Assistir um curso de educação financeira, de empreendedorismo, você pode ganhar NIT. E o objetivo, então, hoje especificamente, de falar sobre incentivos positivos, tributação e Citicoin, é para a gente verificar até que ponto a gente poderia pensar em utilizar a NIT no âmbito da tributação, né? Então, é para discutir essa possibilidade. Então, por exemplo, a gente pode utilizar a NIT como uma forma de obter desconto em IPTU, como cashback, enfim, quando eu realizo uma compra, né? Eu achei interessante a Marusa Freire, na exposição dela na semana passada, ela falou, olha, a tendência do ISS é que ele caminhe para o destino. Então, cada vez mais o ISS vindo para o destino, isso vai auxiliar na utilização da moeda digital para fazer política tributária utilizando a NIT. Então, é a gente pensar nisso, né? A gente, eu sempre ressalto que nesse primeiro momento de implementação, a gente está desenvolvendo a NIT num formato mais simples, fácil de ser implementado no curto prazo, mas esses debates, esses debates semanais, eles servem para ampliar o nosso horizonte e pensar até onde a NIT pode ir. Eu acho que esse é o grande objetivo. A gente tem contornos, aspectos essenciais da NIT que, né, visam ser implementados no curto prazo, e com algumas aplicações que eu já mencionei em webinários passados, como, por exemplo, oferir NIT com a participação em cursos de educação financeira, resposta à pesquisa de opinião, utilização do bicicletário, e gastar essas NITs com eventos esportivos e culturais,
pagamento de multa de trânsito, descontos em multa de trânsito e descontos em estacionamentos públicos. Mas eu acho que é importante a gente pensar, né, já que a gente está estudando esse instrumento e construindo ele, até onde ele pode ir, né? Onde ele vai esbarrar e até onde ele pode ir. Eu acho importante a gente ter essa noção. Então, eu acho que esse webinário é para isso, para a gente saber conhecer o nosso horizonte, né? As fronteiras de até onde a gente pode ir. E então, antes de passar a palavra para os convidados, agradecer a disponibilidade do professor Dr. Paulo Corval. Ele é professor de Direito Financeiro e Tributário da UF, por estar aqui hoje, colaborando com a pesquisa. Também o professor Dr. Marco Antônio Ferreira Macedo, que também é professor de Direito da UF e é procurador do município de Niterói. E o Guilherme Van Humbeck, eu pronunciei direito, Guilherme, é procurador do município de Niterói. Eu agradeço imensamente a colaboração de vocês e vou passar, então, inicialmente para o professor Paulo Corval para fazer sua exposição. Bom dia a todos. Muito obrigado, Andressa, pelo convite. É um prazer estar aqui com o Marco Antônio, que é procurador do Rio, não de Niterói. O Guilherme também, que você me oportunizou a grata ocasião de reencontrar o Guilherme, que há mais de 15 anos eu não vejo. Então, é muito satisfatório estar aqui também com os representantes da Escola de Governo de Niterói. Enfim, o seu projeto é um projeto extremamente oportuno e eu tentei assistir todos os 6 vídeos anteriores, ainda que de forma um pouco diagonal, para, de alguma forma, entrar na atmosfera do que o grupo está fazendo, né, e, de alguma forma, tentar trazer alguma contribuição útil. Tenho dúvidas se consigo trazer alguma contribuição útil, mas algumas reflexões, algumas ponderações eu acredito que a gente possa trazer aqui. E até por isso eu não preparei slides, eu não tenho resultados de pesquisa a trazer, então não quero expor isso visualmente. São reflexões, são modos de pensar a partir de questões mais gerais até questões mais específicas de enquadramento financeiro da Nitcoin. Então, eu queria começar por essas reflexões de caráter mais gerais. Entendo que a gente vive uma crise paradigmática, para usar o termo da moda, no que diz respeito ao avanço da tecnologia. E não apenas pelo incremento ou pela potencialidade que a tecnologia traz para uma série de atividades na administração pública e também na administração privada, mas porque a sociabilidade tem sido transformada a partir das relações trazidas pela tecnologia. Não só a sociabilidade, ou seja, as interações e as relações entre pessoas e Estado, mas as mais diversas esferas de atuação vão sofrendo modificações, desde os grupos pequenos, familiares, o modo como as pessoas se relacionam e se mantêm em comunicação uns com os outros, passando pela esfera mais ampla do mercado, das relações transacionais e negociais. O sistema produtivo vai sendo todo ele transmutado. E, enfim, a gente, na minha opinião, vai chegando a um ponto muito em linha do que o Gilson Schwartz, pessoa lá da USP, defende, de realmente a necessidade de um novo modelo de pensamento e de construção de linguagem a respeito desses temas, como o seu, que é o da Nitcoin, das Citycoins, de forma generalizada, né? O Schwartz vai usar o termo economia para demarcar esse processo mais recente, inclusive mais recente em relação ao que todo mundo chama de economia da informação, em que as relações sociais estão transmutadas. E isso faz com que a maneira de pensar e de conceber o funcionamento do aparelho estatal e da sociedade também tem que ser reordenado. Então, diante de uma crise paradigmática, essa é a primeira reflexão geral, o direito e a regulação, no seu sentido amplo, a normatividade, ela também tem que se rever. E já há algum tempo, o Marco Antônio, que me acompanha mais de perto, sabe disso, a gente vem fazendo um esforço na UF, ali em Niterói,
para, de alguma forma, encaminhar essa necessidade de mudança, de releitura, de reorganização da analítica jurídico, especialmente da analítica jurídica financeira e tributária. Então, a gente ainda tem uma estrutura de pensamento tributário da década de 50, 60. A Constituição de 67 e a Constituição de 88 não mudaram o modo de pensar e nem a analítica conceitual da tributação fixada no CTN. Então, a gente tem mais de 50 anos sobre uma analítica idêntica. E sem fazer juízo de valor, no sentido dela ser boa ou ruim, o fato é que 50 anos depois ela não pode ser a mesma. E é muito difícil, a partir desse ponto de vista. Lá na UF a gente desenvolve a ideia de uma análise integral do direito, a ideia de releitura da linguagem tributária, como seria possível modificar conceitos, justamente para dar conta desses fenômenos. É muito difícil a gente tentar enquadrar o que está aí com a linguagem atual. Não é impossível, só é difícil. Mas quando a gente faz esse exercício, a gente fica sempre com uma sensação de que o enquadramento ele nos oferta pouco instrumento para avançar, para ir além. Ele é um pensamento retrospectivo, sempre. Ele é um pensamento de olhar no retrovisor e nunca um pensamento profético, de olhar à frente, que é uma outra inspiração que eu tenho como referencial teórico e que na sua primeira palestra, aqui lá na palestra 1, né, com a presença do Sávio, vocês também conversaram sobre experimentalismo institucional, visão de futuro. Então, essa primeira reflexão eu gostaria de trazer. Eu entendo que a linguagem jurídica, financeira e tributária, como ela está, embora ela permita você viabilizar projetos como os seus, ela em si, ela limita a sua forma de ação. E em algum momento aí, a médio, longo prazo, a mudança da linguagem conceitual, da analítica, vai ter que ocorrer para que essas transformações sociais que a tecnologia proporciona e elas sejam enquadradas pela regulação jurídica. Essa é uma primeira observação. Uma segunda observação geral é que existe um certo risco, do meu ponto de vista, ou pelo menos, se não um risco, uma advertência, fruto da gente trabalhar com a ideia de moeda. O nome moeda, o conceito moeda. Eu não tenho dúvida que a Nitcoin não é moeda, tá? Inclusive, vi várias pessoas debatendo isso nos seus eventos anteriores e eu entendi por que eles estavam debatendo, porque eles pensam a Nitcoin como moeda social e na verdade, ainda não é. Ainda é um instrumento de compensação. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas a nomenclatura moeda, ela traz um risco em termos de sociabilidade e tem que ser pensado, que é o risco de monetização das relações sociais, em que você vai ter todo o instrumento de incentivos, de ação, de comportamentos monetizado. E aí você monetiza, necessariamente, ou não, mas com muita força e visão nesse sentido, você mercantiliza relações. Então, a ideia de moeda ela é muito útil dentro do sistema capitalista, sem dúvida alguma, mas ela traz sempre um risco embutido que uma moeda cidadã, como a NIT, não deve ignorar. Ela precisa ter em conta a necessidade de demarcar esse espaço. Ela vem como um instrumento de resistência, né? Como um instrumento de incentivo cidadão aos direitos, à participação na sociedade, à integração do munícipe aos interesses da sociedade, mas ela traz sempre um risco pela sua própria estruturação como moeda. E um segundo risco, para quem se alinha a um pensamento mais libertário ou mesmo liberal, é o de um controle maior, que, ao fim e ao cabo, todo o sistema eletrônico de compensações, de informações, eles se movem por cadastros e se movem pelo estímulo à participação das pessoas naquilo que interessa ao governo. Então, uma das referências que foi feita a NIT é, por exemplo, estimular a dar NIT para quem participa de enquetes públicas, responde questionário. Isso é um incentivo direto a visão do governo, não necessariamente a participação do cidadão, mas aquilo que o governo precisa como resposta. Então, é necessário nunca perder o horizonte dessas três macro questões, do meu ponto de vista. Se estou certo ou errado, não sei, mas vendo o que vocês já discutiram aí no passado, essas três macro questões acompanharão vocês por muito tempo. Primeiro, a insuficiência conceitual analítica,
o direito como está hoje nas finanças e na tributação não é um direito que favorece projetos como este. Então, vocês o tempo todo vão ter que romper conceitos, romper ideias, porque o direito não favorece. E essas duas reflexões em relação à excessiva monetização da linguagem e do próprio controle governamental que isso proporciona. Saindo desse campo das reflexões gerais, eu quero ter uma ideia também das smart cities, né, ou das cidades inteligentes, ou cidades colaborativas, dependendo do marco teórico. Eu vou usar uma definição que a Câmara de Deputados, criando uma comissão de estudos lá dentro, publicou agora em 2021, justamente sobre esse tema, num esforço de acompanhamento, né, das mudanças, das transformações sociais. O CEE, que é um centro de estudos da Câmara de Deputados, e que normalmente faz publicações com especialistas, etc., lançou agora em abril, maio, março, uma aplicação sobre cidades inteligentes. E eles têm um conceito que eu quero adaptar, que é um conceito que reconhece o encaminhamento da literatura ao longo dos últimos 20, 30 anos nesse campo, e ver vieses, né, ver variáveis que moldam a ideia de uma cidade colaborativa inteligente e vão moldar, portanto, o que eu entendo como possível enquadramento da NIT. Então, eles vão falar de um viés tecnológico, que a gente vê muito referido na sociologia da quarta revolução industrial, mas é um viés insuficiente, porque não se trata apenas de transformações tecnológicas no sistema produtivo. Esse é um viés interessante para as cidades, especialmente para as grandes metrópoles, mas não é único. Então, você tem Klaus Schwab e companhia, a ideia de quarta revolução, interação de máquinas, biotecnologia, inteligência artificial, IoTs e outras dimensões. E um segundo viés que complementa e alarga na literatura das cidades inteligentes, que é o viés social humano ou humanista, se a gente preferir. Você tem um conjunto de autores bastante fartos, tem trabalhos da ONU nesse sentido, em que justamente a preocupação é que as cidades ditas inteligentes, tecnológicas, colaborativas, não se deixem mercantilizar por uma lógica impulsionada pela tecnologia, que é controlada por poucos, monopolizada, cartelizada, no mais das vezes. Então, há um jogo em que o acesso e o incremento da informação tecnológica, ele amplia a vida cidadã, ele melhora a qualidade de vida, mas, ao mesmo tempo, te amarra a outros tipos de relações de poder. Então, existe uma preocupação nesse sentido. O conceito que eles usam de cidade inteligente é o de espaço urbano, orientado para o investimento em capital humano, ou seja, o foco não é a tecnologia em si, mas capacitar pessoas, fazer as pessoas maiores do que elas são, mais cheias de vitalidade, de criatividade, de potência construtiva, para que você, investindo nas pessoas, as pessoas possam, de forma livre, promover o investimento, o desenvolvimento, uma economia sustentável, porque equânime com as relações sociais e ambientais, ampliar a interconexão na prestação de serviços e de infraestrutura, especialmente, né, no caso das cidades, e fazer isso de modo inclusivo, com participação, transparência, inovação, visando sempre a elevação da qualidade de vida e o bem-estar de quem está nesse conjunto de ações. E tendo esse conceito como referência, eu posso adotá-lo, inclusive, semanticamente, como um conteúdo possível para um princípio de desenvolvimento tecnológico sustentável, que a gente pode inventar aqui rapidamente, mas sem abuso do direito, porque ele está amplamente ancorado no texto constitucional, em mais de 15 artigos em que a Constituição refere desenvolvimento, tecnologia, para citar alguns, né, desde o artigo 3º, seus grandes marcos objetivos fundamentais, artigo 5º, 24, 23.5, 24.9, próprio Constituição Financeira, artigo 165, parágrafo 5º, o artigo 187, inciso 3º, 170, 200, depois o próprio artigo 218, 219, A e B, que cuidam da dimensão tecnológica, dos deveres fundamentais do Estado perante isso. Então, eu posso usar esse conceito mais alargado, né, técnico, mas também humano-social, para pensar a Nietzsche como uma orientação semântica para um dever normativo que surge da Constituição.
Ponto 3, a partir disso, é justamente a NIT, né? E aí, no que eu apanhei da sua fala agora, dos vídeos anteriores, a NIT é proposta, neste momento inicial, como uma moeda de recompensa. Ela é centralizada no município, ao poder público municipal, pessoa jurídica de direito público que a está ofertando, não será feito por empresas estatais, fundos, nada disso. Inconversível, não conversível, ela não pode ser trocada por moeda de curso forçado. Tem um prazo de, salvo engano, de 12 meses para expirar os seus créditos de recompensa, vamos dizer assim, vamos chamar assim, e permite sempre um jogo entre ações que vão gerar fatos geradores de NIT e ações que vão permitir aplicar fatos aplicadores de NIT. Vou chamar de fato gerador e fato aplicador para depois a gente pensar o enquadramento possível disso, né? E uma série de questionamentos foram feitos até hoje aí nos vídeos a respeito desse modelo e do próprio projeto de vocês, se, como você já colocou, se a gente pode criar como fato gerador, no caso específico dos tributos, elementos dos tributos, ou no caso mais amplo das finanças, elementos atinentes às finanças públicas. Ou seja, se eu posso atrelar a geração de NIT a fatos geradores de NIT, né, a elementos geradores de receita do Estado, tributário e não tributário. E, por outro lado, pelo lado da despesa, de igual forma. Se eu posso ter fatos aplicadores de NIT que ressoam ou que rebatem, de alguma forma, no campo das despesas públicas, mediante prêmios, distinções, serviços, sei lá o que vai ser feito, mas o horizonte é muito grande. E tendo em vista isso, eu já faço esse enquadramento inicial. Para mim, que a NIT não é moeda, ela não cumpre nenhuma das funções no momento que se reconhece historicamente as moedas, ela não serve como meio de troca ainda, ela não serve como unidade de manutenção de valor, também ela não serve para guardar valor, ela não tem, portanto, os elementos básicos aí para se construir como moeda. Isso, portanto, afasta toda a discussão a respeito de competência do governo federal sobre se pode criar ou não criar. E ainda que fosse algum tipo de moeda alternativa ou paralela, que é regulamentada pelo Banco Central, em primeiro momento com os bancos sociais, né, com o Banco Palmas, que foi o primeiro no final da década de 90, o Banco Central passou a admitir isso em 2003 e vem, desde então, melhorando sua regulamentação na legislação de meios de pagamento. Então, a gente poderia também ficar bastante tranquilo em relação à inexistência desse conflito de competência. Mas, para mim, pelo menos, a NIT não se mostra como moeda neste momento. Ela não se qualifica assim, certo? Ela não é moeda e ela, portanto, também não será, em princípio, um instituto do direito financeiro. Na minha opinião, como ela se encontra, neste momento, a NIT não se enquadraria, embora possa se vincular ao direito financeiro. A NIT se mostraria, para mim, muito mais um instrumento de regulação por incentivos. E um instrumento, talvez, até de fomento de ações econômicas e sociais. Se pudesse a gente pensar aqui num enquadramento de natureza jurídica, né, se é que isso existe, a gente poderia ensaiar aqui um esforço de classificar a NIT como um instrumento, um mecanismo virtual de estímulo à conformidade e à participação dos munícipes na administração e construção da cidade, visando melhor qualidade de vida, bem-estar, podendo ou não valer-se da monetização alternativa. Ou seja, a NIT é mais ampla do que talvez vocês mesmos tenham concebido. Ela pode ir muito mais. Ela não está fechada na ideia de moeda. Esse é o terceiro ponto. E aí eu vou para o meu quarto, já encaminhando para o último, né? Reconhecendo a NIT como algo maior do que a ideia de moeda, mas me restringindo ao esforço de pensar a NIT naquilo que ela tangencia o campo das finanças públicas, pela via da receita e pela via da despesa. Então, num primeiro momento, como a NIT se enquadra com as finanças públicas? Ela não é um instituto ainda de ordem financeira, ela é muito mais um instituto de ordem da regulação e vai chamar todo o direito administrativo regulatório, que disputa ainda
a própria ideia de atividade regulatória. Tem autores que acham que isso só funciona para o campo econômico, outros que funcionam para o campo setorial, classificam a regulação por setor. Não tem a esse tipo de autores, né, Sunfeld e outros que trabalham com essa ideia de regulação voltada para um setor de ordem econômica. Não precisa ser assim. A regulação, eu sigo mais na linha das escolas sociológicas e econômicas, que trabalham um termo mais amplo, um pouco mais amplo, nas suas funções de fiscalizar, incentivar e planejar a ação estatal. Então, além de uma lógica setorial, a regulação nos permite ir além e permite qualificar, neste momento inicial, a NIT como instrumento regulatório e, portanto, como um instrumento incentivador de comportamento, de teoria mais individualista, de economia comportamental, seja por uma leitura mais institucionalista, sociológica, né, de estruturas e compreensões macro. A NIT é um instrumento de incentivo de comportamento humano, econômico e social, e político até, podendo até chegar a esse universo. E como um instrumento regulatório, a gente poderia pensar, por exemplo, que tipos de comportamentos ou técnicas de estímulo comportamental a NIT poderia trabalhar e de que maneira esses estímulos e essas técnicas batem no campo das finanças públicas, reverberam no campo das finanças públicas. Da ideia de regulação por indução do comportamento, por sugestão do comportamento, os tais dos nudges, né, do Kay Sustain e companhia, mas essa é só uma das modalidades possíveis. A técnica analítica tradicional, no que tangencia as finanças públicas, elas vão tratar a dimensão do incentivo em temas soltos, que, na verdade, são sobrepostos e que a dogmática do direito financeiro nem sempre arruma muito bem. Então, dependendo do autor que você consultar, dependendo do livro que você lê, você vai encontrar essa dimensão dos incentivos com uma nomenclatura diferente ou dentro de chaves temáticas diferentes. Então, às vezes, você encontra o assunto, seguindo a Lei 4.320, nas discussões sobre subvenções econômicas e sociais. Outras vezes, você vai encontrar assunto olhando para a Constituição e para a Lei de Responsabilidade Fiscal, como renúncia de receita, como gasto tributário. Outras vezes, você vai olhar pelo campo gerencial das relações federativas e das transferências ao setor público, ou então da entrega de transferências ao setor privado, que vai reverberar sobrepondo o tema das subvenções. Eventualmente, hoje, um discurso mais moderno, né, a gente vai discutir a dimensão da desorçamentação ou dos off-budget expenditures, em que a gente trabalha ações que não passam, ou não reverberam diretamente no orçamento, numa visão estrita de gasto de despesa pública, e somente seriam captadas pelos órgãos de controle se você adotar um conceito mais amplo de despesa e gasto. Então, o tema das finanças públicas e os incentivos ao comportamento humano normalmente passam por aqui. Na tributação, em especial, eles vão passar pelo campo das renúncias tributárias, onde a função extrafiscal e, portanto, a função chamada também regulatória, extrafiscal ou regulatória dos tributos, dentro de uma linha de economia desenvolvimentista, ou pelo menos keynesiana, reconhece o quanto os tributos eles podem ser utilizados para mexer em preços, mexer em comportamentos, estimular ações para além da mera arrecadação. Então, o nosso desafio seria como enquadrar essa moeda de recompensa, que tem o seu fato gerador próprio, o fato gerador de moeda, o seu fato aplicador próprio, no seu trato com as finanças públicas. E a minha opinião é que toda vez que seja o fato gerador da NIT, que gera receita, seja o fato aplicador da NIT, que significa a possibilidade, a potencialidade de gastar a moeda digital, gastar a NIT, ele de alguma forma, esbarrar nas despesas ou na receita pública, ele vai ser influenciado pelo direito financeiro, ainda que não se torne necessariamente um instituto das finanças públicas, ele vai receber um influxo da regulação financeira com maior ou menor incidência. Isso gera uma outra tensão também importante, que é justamente essa tensão das cidades inteligentes, dos mecanismos digitais, quererem ampliar a participação, facilitar o acesso, melhorar a vida. E isso requer uma certa desburocratização, uma certa facilidade e flexibilidade no uso dos institutos.
Ao passo que, do ponto de vista do controle, a gente está querendo sempre maior compliance, maior conformidade, maior travamento, maior incidência dos institutos financeiros para dar transparência, para dar controle político, social, democrático sobre o gasto público. Então, a NIT, toda vez que seja o seu fato gerador de recursos de NIT, seja seu fato aplicador, esbarrar em algum desses campos das finanças públicas que são sobrepostos e que dizem respeito aos incentivos, ela vai receber um influxo do direito financeiro e sobre esse quantitativo de influxo eu não tenho resposta ainda. Para a NIT como o gasto, a gente tem que pensar em que medida o seu fato gerador esbarra nas finanças, em que medida o seu fato aplicador esbarra nas finanças. As finanças vão trabalhar para a gente, a ação mais recente que o Ministério da Economia tem adotado na sua contabilidade, benefícios fiscais como uma grande categoria, em que a gente divide em benefício tributário, creditício e financeiro. Então, a gente pode pensar aí os benefícios creditícios, aqueles que ofertam, em regra, algum tipo de facilitação de crédito para as pessoas, se a NIT quisesse monetizar. Então, ela vai ter que pensar se algum dos seus fatos geradores ou algum dos seus fatos aplicadores, de alguma forma, permitem ou viabilizam um crédito, uma espécie de empréstimo, em sentido muito largo, porque desde o impeachment de 2015, os órgãos gerais e a doutrina têm trabalhado com crédito no seu sentido mais alargado, no seu sentido muito largo, para você pensar num benefício creditício, que, via de regra, tem que ter previsão orçamentária, porque ele é um subsídio explícito. Então, ele precisa, se você está dando juros facilitados, ou um equivalente a juros facilitados, se você está dando ao sujeito algum tipo de benefício que significa para ele ter uma disponibilidade de valor que ele não tinha, isso vai bater no campo dos benefícios creditícios. Então, seja o fato gerador, seja o fato aplicador da NIT, ele poderia esbarrar no benefício creditício. Poderia esbarrar no benefício financeiro, estrito senso, né? A gente poderia aqui esbarrar no benefício de equalização, de subsídio, talvez, né? Subvenção econômica e auxílios para gastos de capital, subvenções para despesas correntes, a depender se você vai ter como gerador de NIT algum recurso público direta ou indiretamente envolvido. Então, se a gente pensar que qualquer mecanismo que você gere valor e monetize a NIT comprometa o poder público por assunção de dívida, etc., isso vai chamar a ideia de um benefício creditício ou de um benefício financeiro, ou subsídios, dependendo do autor que vocês estiverem consultando, né? Isso vai trabalhar também no campo dos benefícios tributários, que eu acho que são aqueles que mais gostaria de pensar, né? E aí a NIT vai esbarrar com uma série de problemas. O primeiro é operacional. Por exemplo, Niterói, assim como Rio de Janeiro, São Paulo e uma porção de outros entes municipais, já tem uma NIT Nota, que é a sua nota fiscal eletrônica, jeito obter devolução de percentagens do ISS recolhido, utilizar esse recurso para abater, salvo engano, até 50% do IPTU. No Rio de Janeiro abate até 100%. Mas Niterói abate 50%. E também tem uma espécie de loteria embutida na NIT Nota, porque fazem uns sorteios, assim, dão prêmios para as pessoas. E aí a qualificação disso, evidentemente, geraria um problema operacional para a NIT. Assim, ou a NIT vai engolir, em algum momento, a NIT Nota, ou a NIT vai viver um outro mundo paralelo, porque Niterói já tem um instrumento de abatimento de tributo, em que ele dá crédito tributário. Esse crédito tributário é despesa, ele tem que ser orçamentado, contabilizado, essa devolução de ISS, e depois essa despesa, que é uma espécie de crédito, ele opera pela via da receita, da despesa, ele não opera pela via da receita, né? O município dá para o sujeito um creditamento, o sujeito se cadastra no município, pega esse creditamento, apresenta para o município até determinada data, porque o IPTU depende de apuração municipal, e eles vão ver quanto você abateu ou não. Então, existe uma dimensão operacional aí no campo tributário que a gente vai enfrentar. Ela esbarra com a NIT Nota existente de
eletrônico, né, de abatimento de tributos. E, tirando essa questão operacional, a gente pode pensar a dimensão dos incentivos tributários gerais e, de alguma forma, o fato gerador no sentido de criador de NIT e o fato aplicador da NIT possam tangenciar. As renúncias fiscais são disciplinadas no artigo 156 da Constituição, na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 14, na Lei 4.320, e, grosso modo, a gente trabalha com isenções não gerais, como renúncias fiscais, isenções, portanto, gerais, as normais, as mais comuns, não estão enquadradas como renúncia fiscal, no sentido estrito da legislação, reduções de base de cálculo, concessão de anistia de multas, constituição de remissão, perdão de dívidas, o crédito presumido, normalmente entendido pela doutrina como crédito presumido da cadeia dos tributos cumulativos, e não o crédito presumido como uma despesa, porque se for, que é o caso da nota fiscal, né? O crédito que tinha devolvido ali não é crédito presumido, ele é um crédito como despesa, é um benefício financeiro, ele não é um benefício tributário, ele vem pela via da despesa, não pela via da receita. De pagamento, de prazos, e as subvenções e auxílios que a gente já conhece, que são no campo das finanças, da despesa, não no campo da receita, suspensões, às vezes, de tributo, muito comum na tributação internacional, restituições de tributo a título de incentivo, que é muito próximo do que a NIT-Nota faz. Tudo isso configura mecanismos de renúncia de receita e, portanto, um direto toque ou aproximação de recursos públicos. Então, se a NIT, em qualquer momento, ela gera ou monetiza um valor gamificado, né, uma dessa coisa virtual que as pessoas vão usar e começa a gerar efeitos de troca com o governo em questões que afetam o direito público e financeiro, se em algum momento ela vai esbarrar nas restrições legais e no enquadramento hoje existente. Por isso que eu disse no início que talvez a médio prazo a gente tenha que ir refazendo a linguagem analítica financeira e tributária, porque essa analítica aqui ela foi construída por uma economia analógica, ela foi construída para a gente trabalhar questões muito simples da economia, de trocas, e o que a gente está vendo hoje com bens materiais, intangíveis, relações de troca que não são mais simples compras e vendas, são arranjos contratuais atípicos, contratos inteligentes, uma série de novidades que, embora se permitam enquadrar ao modelo antigo, limitam a nossa capacidade de ação. Porque o ideal da NIT seria gerar esse valor como um dinheiro de videogame, né? Ela gera um valor lá dentro, e esse valor não pudesse ou não devesse ter repercussão orçamentária alguma. Esse seria o mundo ideal. E quando você pensa, mas eu vou abater tributo com isso, aí gera um problema, porque, analogicamente, o tributo é dinheiro real. E esse dinheiro real vai ter que ser orçamentado e sofrer controle político-social, tem que ser orçado, tem que ser aprovado por lei. E a NIT, portanto, se quiser assumir esse papel, ela vai esbarrar num espaço de dúvidas e de incertezas enorme. Eu ouvi em alguma palestra também alguém, acho que um professor de Minas, do Sebrae, falando a gente podia usar a NIT para mexer com dívida ativa. Vai esbarrar no mesmo problema. Você vai ter que fazer um enquadramento democrático dos gastos e das receitas públicas, não pode ser afastado. Que a NIT esbarrar, seja pelo seu fato gerador, pelo seu fato aplicador, ou por ambos, em algum desses campos albergados pelos benefícios fiscais em sentido amplo, tributários, ela vai ter que se enquadrar nesse mecanismo do dinheiro real. Ela vai ter que ser conversível, necessariamente. Se eu tiver que permitir que uma NIT abata uma multa, que a NIT abata um tributo, ou que a NIT abata um preço público, uma receita não tributária, todos esses elementos são elementos que precisam estar orçados. Ou, se for considerado um subsídio implícito, passíveis de controle político-democrático. E aí, se eu puder usar a NIT para qualquer um desses mecanismos, fazer, portanto, um efeito de troca dessa moeda com o mundo real, com o mundo analógico, ela vai impactar o campo das finanças públicas, ela vai gerar uma dificuldade enorme pelo pensamento, né, pelo conceito que a gente tem hoje, pela maneira como a gente trabalha hoje as finanças.
ela pode gerar uma espécie de instrumento de capitalização, né? Se você pensa NIT com dívida ativa, você está fazendo securitização de dívida ativa de forma indireta. O sujeito está lá, eu tenho um passivo que eu nunca recebo, cria uma moeda aleatória que vai funcionar como um título de crédito na prática. Se pessoas negociam isso, eu estou securitizando. Securitização vai gerar dívida. Vai ter que ser controlado democraticamente, portanto, vai ter que passar pelo orçamento, passar pela legislação, passar pelo parlamento. Então, é muito difícil fugir desse campo. Para finalizar, eu penso a NIT, ou a VI, como observador externo, como algo muito maior do que a ideia de moeda. Vejo limitações que surgem da maneira como o direito financeiro é hoje lidado e disciplinado. Elas travam o fato gerador e aplicador da NIT, não que a impossibilitem, mas geram um problema operacional, inclusive com concorrência de outros veículos, nota fiscal eletrônica de Niterói, a NIT Nota e coisas que o valem. Como instrumento de recompensa geral, ou seja, como um dinheiro de videogame, né? O sujeito, sem envolver, sem que o fato gerador faça o aplicador tangencie qualquer elemento do gasto público ou da receita pública, ela tem muita potência de funcionamento, uma ideia comunitária mesmo, né? Em que as pessoas pudessem fazer uma ação cívica e ser recompensadas por isso na forma de um dinheiro de videogame, e aí a adesão dos munícipes àquilo podem permitir a NIT no futuro ter algum mecanismo de instrumento de troca de comunitária, de economia comunitária, sem tangenciar o orçamento. Mas toda vez que esbarrar em dinheiro público de forma direta ou indireta, ela vai ficar travada pelo status quo do direito financeiro atual. São essas as contribuições que eu queria trazer, sem qualquer pretensão de estar dando soluções, pareceres, resoluções, coisa que vale. São reflexões de quem está vendo esse brilhante esforço ordenado pela Andressa, com muita maestria, e todos os meus parabéns aqui à sua equipe, a todos que participaram, a congregação de gente que você tem conseguido, especialistas, parabéns, e é isso. Muito obrigado. Obrigada, professor Paulo Corval. A gente que agradece todas as contribuições e os pontos de vista para serem pensados. Eu acho que realmente foi uma exposição que agregou bastante e que trouxe diversos pontos de vista para a gente refletir, para a gente discutir no âmbito da pesquisa. A gente deixa para fazer comentários, enfim, observações sobre a palestra para o final, então, fiz algumas anotações aqui, tenho certeza que os pesquisadores também fizeram, eu vou deixar mais para o final, tá? Então, vou aproveitar, mas, enfim, tenho vários comentários para fazer, mais uma vez, parabenizo pela excelente exposição. Vou passar, então, para o professor Marco Antônio, fazer, enfim, dar sua contribuição aí para a gente. Muito obrigada, professor. Mais uma vez, bom dia a todos. Professora Andressa, quem agradece sou eu, a oportunidade de estar dialogando nesta manhã, e principalmente depois de ter ouvido meu colega Paulo Corval, que, em termos de como a gente costuma chamar o Habermas, o Paulo parecia um Habermas desse tema, um God Thinker, um Deus pensador sobre esse tema. Acho que abordou todas as questões possíveis, talvez, do ponto de vista, como ele colocou, da análise integral do direito, que é um paradigma que eu tenho acompanhado, temos tentado plasmar inclusive plasmar a nossa escola de direito financeiro e direito tributário a partir dessa análise integral do direito, e com o conhecimento e com a cultura, com a expertise que o professor Paulo Corval tem, ele colocou questões, para mim, todas pertinentes, desde da introdução até o final, em relação ao Nitcoin. Eu gostaria de agradecer também à Escola de Governo e Gestão do município de Niterói, a oportunidade que nos abre de estarmos aqui juntos para poder tratar desse tema. E o Paulo, dentro dessa abordagem ampla que ele fez, ele tirou até aqui o que eu havia pensado sobre o Instituto, porque, na verdade, eu havia pensado na semelhança que nós temos aqui no Rio de Janeiro com a nota fiscal eletrônica,
né? E para poder fazer um recorte diferente do Paulo, já que ele falou aí da questão da nota fiscal eletrônica, eu queria colocar a questão da Nitcoin como uma política pública, né? É claramente uma política pública ampla, né? Uma política pública de cidadania ativa, tá? Portanto, como o Paulo colocou, e eu vou aqui linkar melhor, com amparo na Constituição, né? Cada vez mais incentivando, né, a participação, a cidadania ativa, portanto, a cidadania participativa, e uma política pública que pode levar, inclusive, a um modelo de governança diferente, com mais, acabar incentivando o controle social, né, justamente por esses mecanismos de indução, esses mecanismos de como o Paulo disse, do nudge, de incentivo à participação. Isso é muito claro para mim na Nitcoin. Concordo com todas as observações que o Paulo fez do ponto de vista financeiro, monetário. Acho que hoje a questão da semântica do coin é tudo do ponto de vista da linguagem e do ponto de vista do que a gente tem da Nitcoin, é uma palavra guarda-chuva, né? Mas, na verdade, é uma palavra guarda-chuva com uma grande política pública, dentro dessa política pública, uma política pública que promove uma sinergia, isso que eu gostaria de dizer, e tenta promover uma sinergia entre a administração pública de Niterói e o seu cidadão, né? Isso é muito importante, é uma coisa que nos salta aos olhos e que, portanto, deve ser incentivada e deve ser promovida. Eu acho que é o termo mais adequado. E, sob esse ponto de vista, repito, concordo com o Paulo em relação às questões financeiras, às questões monetárias, questões dogmáticas, né, financeiras, monetárias, em relação às limitações de determinar a Nitcoin como moeda, e prefiro ficar nesse campo, como eu disse, das policies, no campo de uma política pública que tem a ver com essa sinergia cidadã, administração, promovendo uma nova governança, um novo modelo de governança. Niterói é um município inovador, Niterói tem essa característica, né, novidadeira em termos de práticas institucionais. O Paulo falou aí da participação do SAB em relação a experimentos institucionais. Eu acho que essa política pública está dentro dessa ideia maior de uma nova governança para Niterói. E gostaria também, do ponto de vista jurídico, é sempre bom lembrar, né, sempre bom retornar aos clássicos, né, e talvez o solo dessa política pública, do ponto de vista jurídico, dogmático, seja a ideia de sanções positivas que o Kelsen traz bem, né, no seu trabalho lá atrás, né, o Kelsen já fazia alusão à possibilidade de você ter sanções positivas, como é o caso clássico, talvez, do desconto de IPTU. Cumpra o seu pagamento do IPTU na data e receba um desconto, 7% a menos, sei lá, aqui no município do Rio de Janeiro, eu não sei quanto é em Niterói. Então, entra nessa ideia de sanções positivas, sanções premiais, quer dizer, até para dar talvez um background inicial, né, um baldrame jurídico inicial para a questão da Nitcoin, né? Eu creio que precisa, talvez, amanhã ou depois, avançar para algo mais enxuto, talvez algo mais amarrado, né? Algo mais amarrado porque há muita coisa na política pública pode se dispersar, então talvez reduzir um pouco o escopo de práticas que são desejadas ou que são colocadas à disposição do cidadão para poder entrar nesse novo sistema da Nitcoin, talvez sejam necessários. Quer dizer, não que eu seja reducionista necessariamente, acho que reduzir um pouco as práticas, amarrar um pouco o objeto da política pública que nós estamos tratando e que eu estou identificando como uma política pública, uma proposta, né, de definição, uma definição provisória do que seja Nitcoin, talvez seja um bom caminho
inclusive para que você possa amanhã ou depois controlar os resultados. Isso é muito importante também dizer, né? No mundo de hoje, você precisa trabalhar com a ideia de accountability, né? Você tem que amanhã ou depois prestar contas de como essa política pública funcionou, se a partir da ideia de exercício financeiro, de exercício fiscal, se ela vai se repetir todo ano, se ela vai entrar num marco legal todo ano, como é o marco da lei orçamentária, todo ano, da lei de diretrizes orçamentárias, todo ano. Então, você precisa ter accountability disso, né? Para poder chegar e verificar, amanhã ou depois, como eu disse, reduzindo o escopo, com práticas mais reduzidas, para poder verificar se no regramento jurídico do município ela vai constar todo ano. E esse regramento jurídico municipal que a gente pensa são as leis orçamentárias, até porque são leis de planejamento da atividade financeira do Estado, da própria governança em si, né? Sem contar também que do jeito que nós estamos nessa abordagem inicial, né, e com a identificação da cidadania ativa, eu creio que a gente pode também dizer que você tem um ganho de governabilidade também, né? Desde que o cidadão responda, né, que tenha realmente, inclusive, a aquilatação da resposta do cidadão, isso vai ser necessário realizar, dentro, inclusive, visando a questão da accountability, saber se o cidadão está participando, se a sinergia está acontecendo. Eu acho que a gente tem aí um ganho, vai ter também um ganho de governabilidade e um ganho também, como eu disse, de legitimidade da ação pública, da ação estatal na esfera pública. Agora, tudo isso passo, antepasso, né? Com essas observações que o Paulo fez, que nós precisamos arredondar, e com essas observações pequeninas que eu faço, que a intervenção do Paulo foi, por assim dizer, exauriente, como eu disse. Bom, eu parabenizo o Paulo pela intervenção, aprendi muito, e vou voltar a palavra agradecendo o convite à professora Andressa e dizendo que fiquei muito feliz de participar e de ver o projeto em curso, e espero que a gente possa se encontrar uma outra oportunidade para continuar debatendo as evoluções, os aprimoramentos, já que falamos de experimentos institucionais. A palavra aprimoramento é fundamental para mim, eu não gosto muito da palavra reforma. Veja a questão da reforma tributária, que não anda, porque fica presa nessa semântica da reforma, e da semântica de mudar a Constituição, de emenda, e não se aprimora, né? Então, acho que a palavra é aprimoramento, e espero que quando nós tivermos caminhado para esses aprimoramentos, a gente possa se encontrar numa nova oportunidade. Ok? Muito obrigado, agradeço aí o convite e a participação e a oportunidade de dialogar com todos. Muito obrigada, professor Marco Antônio. Agradeço a exposição. É realmente um privilégio poder estar aqui hoje ouvindo tantos pontos de vista diferentes sobre a NIVE. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua colaboração. Como eu disse, ao final a gente volta para debater. E vou passar, então, a palavra para o Guilherme, falar um pouco, então, sobre o tema de tributação em NIF e incentivos positivos. Obrigada, Guilherme, pela sua colaboração, por estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite, Andressa, e já antecipo que é uma covardia ter que falar depois do Marco e depois do Paulo, porque tudo que eu imaginei poder contribuir aqui já foi de alguma forma ou outra abordada ao longo das exposições precedentes. Eu serei breve, porque eu acho que é mais interessante fazer comentários pontuais e depois a gente vai para o debate, né? Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de contextualizar a necessidade da Bitcoin, até de alguma forma, ela vai ao encontro dessa busca de Niterói de se reinventar, né? A economia de Niterói está muito ligada à economia do petróleo, e o petróleo é um ativo que está se exaurindo. Então, a Bitcoin vem, nesse contexto, de se transformar Niterói em uma cidade inteligente, né? É mais uma iniciativa nesse grande contexto, que também abrange incentivos setoriais, a instalação de empresas, serviços de tecnologia e tal. Isso daí remete a tudo que o Paulo falou a respeito de incentivos setoriais, a necessidade de respeito às normas da Lei 4.320, da Lei de Responsabilidade Fiscal e tal.
Mas feito esse pequeno recorte inicial, eu gostaria de tratar especificamente dessa ideia de incentivos positivos, né? Que o Marco Antônio remeteu ao CRITEL, justamente sanções premiais, sanções positivas. A gente, atualmente, na Fazenda de Niterói, a gente tem se preocupado muito com isso, né? E talvez trazendo até mais para um contexto contemporâneo, aquela ideia trabalhada pelo Richard Taylor, pelo Cassius Stein, que o Paulo até fez referência também na manifestação dele, a ideia de nudges, né? A gente tem um outro projeto agora em curso na Fazenda, que é justamente trabalhar com nudges na execução fiscal. Utilizar como é que a gente pode se endereçar ao contribuinte de maneira mais inteligente para incentivar o pagamento pontual do tributo. Isso talvez também seja uma aplicação na Nitcoin, né? A gente pode remunerar um contribuinte que pague em dia os seus tributos com exceção de Nitcoins, né? Veja, então, a Nitcoin, eu até fiz aquela introdução para mostrar isso, que a Nitcoin não é uma iniciativa isolada, é uma iniciativa que se insere num contexto maior, né? Por outro lado, essa ideia de incentivos à população, e o Paulo falou muito bem isso na exposição dele, traz sempre um grande risco, né, daquela ideia de engenharia social, né, daquela ideia de capitalismo de vigilância que tem se tratado ultimamente, né? A China, por exemplo, a gente tem visto que você criou um ranking social. Então, pessoas que pagam em dia seus tributos têm uma boa nota e, em razão disso, consegue ter acesso a serviços públicos que um sujeito que não pague em dia seus tributos não tem. É até curioso, porque eu estava lendo a respeito disso antes de entrar aqui nesse nosso debate. Por exemplo, uma das coisas que faz com que a pessoa tenha uma nota ruim ela se dedicar muito a games. Então, o Estado chinês consegue monitorar quanto tempo o sujeito passa na internet jogando. E isso, na visão do Estado chinês, é um indicativo de que esse sujeito não é socialmente valioso. Eu não acho que seja o caso de Niterói, muito longe disso, né? Inclusive porque o âmbito da educação, o poder municipal, né, as competências que são atribuídas ao poder municipal pela nossa Constituição não chegam a esse extremo. Mas, assim, é uma coisa que a gente tem que ter atenção, né? A ideia de como é que incentivos positivos são importantes, sanções premiais são importantes, mas como dialogar na ideia de, enfim, como utilizar isso no nosso Estado democrático de direito, né? Enfim, isso é o segundo ponto que eu queria tratar. O terceiro ponto que eu queria tratar, e o Paulo falou, o Marco também falou, é a questão da operacionalização da Nitcoin, né? Como é que fazer com que a Nitcoin seja interessante para o cidadão? Invariavelmente, a gente sempre pensa na questão de renúncias de receita, né? Eu não vou entrar naquilo que o Paulo já falou, mas realmente a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque vivemos atualmente um cenário de restrição orçamentária, né? Isso aí é inegável, todo mundo tem ciência disso, né? E, invariavelmente, quando a gente fala de políticas públicas no Brasil, sempre cai no lado da despesa pública, né? É muito difícil você pensar uma política pública que recaia, enfim, não vou dizer que nas receitas, mas que não tem um impacto orçamentário, né? E talvez a Nitcoin, justamente por não ser um instituto de direito financeiro, ou melhor dizendo, se a Nitcoin se afasta do direito financeiro, talvez ela consiga ser bem sucedida. Aquilo que o Paulo talvez pontuou como uma fraqueza, talvez seja uma força da Nitcoin, né? Eu até lembro que, por exemplo, essas propostas de reforma tributária que estão no Congresso, enfim, são várias propostas, né? Como o Marco bem pontuou. Mas, assim, a grande maioria delas talvez implique em perda de receitas por parte dos municípios, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. E uma outra coisa que até acho interessante comentar com vocês é que hoje em Niterói, por exemplo, tem uma proposta de IPTU verde, né? A gente tem ICMS verde e tal. E veja, de novo, não que a gente não tenha que respeitar o meio ambiente, não estou dizendo isso, mas assim, a gente tem que ser mais inteligente do que isso, né? Fazer política pública com renúncia fiscal é fácil. A gente precisa de mais instrumentos, mais ferramentas para induzir comportamentos, enfim, benéficos por parte da população.
E, finalmente, o último ponto que eu gostaria de destacar é que essa ideia da Bitcoin como instrumento de regulação social me agrada bastante, né? E isso, de alguma forma, me remeteu, enfim, Paulo, o Marco falou, sobre a questão da utilização da Bitcoin para a construção de uma cidade com uma melhor governança, uma cidade que respeite mais seus cidadãos e tal, o munícipe. E aí eu até faço um paralelo com o Estatuto da Cidade, né? Porque, veja, o Estatuto da Cidade é uma lei muito avançada, progressista e tal, mas há diversos instrumentos do Estatuto da Cidade que não vão para frente, justamente em razão político de um lado e também em razão da questão das restrições orçamentárias, sempre elas. E especialmente dois, a questão do IPTU progressivo e a questão da desapropriação em razão da não utilização do bem para sua finalidade social. Pode parecer que eu estou forçando a barra aqui, mas o meu ponto aqui é justamente isso. É só para ilustrar o que eu dizia anteriormente. Sempre que a gente vai tratar de renúncia fiscal, a gente vai ter problemas. Então, por isso a Bitcoin pode ser bem sucedida. E veja, tudo que demande talvez um pouco mais de articulação política. Por que o Estatuto da Cidade não funciona? Porque há uma necessidade de uma série de regulamentações de ordem normativa, leis que tem que passar pela Câmara que não passam, né? E eu acho que a Bitcoin ela surge num espaço de liberdade, num espaço em que a sociedade civil talvez consiga encaminhar ela de uma forma um pouco à revelia do Estado, né? Claro, o Estado está incentivando, mas, no final das contas, é uma construção da sociedade. Tenho muito interesse em saber como é que a prefeitura vai conseguir fazer essa construção, porque eu acho que uma das formas de incentivo que a gente pode conceder é através de parcerias com o setor privado, né? Porque os exemplos que foram mencionados, o bicicletário, abatimento de multas e tal, tudo bem, é verdade. Mas talvez a gente possa imaginar outras formas de incentivo. Por exemplo, Niterói dá bastante incentivo ao setor cultural, ao setor artístico, né? Já são renúncias que constam da própria lei orçamentária, né? Por que, então, a gente não exigir ou prever que os nossos parceiros utilizem, enfim, sejam obrigados a dar uma parcela X de ingressos para pessoas que têm a Bitcoin, né? Me parece, Paulo, que aí a gente consegue até um pouco contornar esse problema da renúncia fiscal, porque essa renúncia já está contemplada na nossa lei orçamentária, né? Basicamente, Andressa, eu acho que essas seriam as contribuições que eu poderia fazer, né? E vamos nos encaminhar aqui para os debates. Tá, ok, Guilherme. Muito obrigada também pelas suas contribuições. E, enfim, muito obrigada por estar aqui hoje, né? Por topar colaborar com o projeto. Hoje a gente mudou um pouco a dinâmica por causa do horário, que foi um pouco diferente do que a gente costuma fazer. Eu vou passar os comentários e depois vou passar para que o Vinícius e a Juliana, que são pesquisadores do grupo, eles falem um pouco. Aliás, antes de passar para os comentários, eu vou pedir então para o Vinícius e a Juliana que eles iam falar um pouco sobre a pesquisa. Eu acho que a contribuição que eles vão trazer vai, inclusive, agregar para o debate. Então, eu vou passar para a Juliana e depois para o Vinícius, e, posteriormente, a gente parte, então, para os debates. Tudo bem? A Juliana e o Vinícius, eles são pesquisadores do nosso projeto, são bolsistas, e estão nos auxiliando no desenvolvimento da NIT. Então, até a ideia desses webinários, né, é trazer realmente contribuições para auxiliar no desenvolvimento da pesquisa, que, em última análise, está sendo desenvolvida pelos pesquisadores, né? Pela Juliana, com o Vinícius, a Annalice Baldini, que são pesquisadores do direito, e a gente tem a Bruna Toledo, que é nossa pesquisadora da computação, que está desenvolvendo o protótipo da NIT. Então, eu vou passar para a Juliana, como tem essa pesquisa dela, depois o Vinícius, depois a gente abre para comentário. Com vocês, Ju. Bom, eu tinha preparado bom dia, gente, a todo mundo. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu tinha preparado um slide para estar falando um pouquinho, mas
com a apresentação dos palestrantes de hoje, eu resolvi mudar um pouco daquilo que eu ia falar. Vou falar um pouco de improviso, porque eu achei que teria mais a ver, falar sobre a pesquisa em si, teria mais a ver do que fazer a apresentação, que eu ia fazer sobre algumas espécies de moedas, de criptomoedas, que a gente utilizou no desenvolvimento do processo. Bom, a minha parte da foi muito ligada realmente às criptomoedas, um pouco diferente do Vinícius, que foi em uma outra linha. Para mim tem sido uma experiência muito incrível poder aprofundar esse conhecimento na questão das criptomoedas como o método de pagamento, porque várias das pesquisas que a gente fez giram em torno da ideia de uma moeda privada. E essa ideia de uma moeda privada, ela é muito antiga, mas ela nunca conseguiu prevalecer, não da maneira que as criptomoedas conseguiram prevalecer hoje. Então, até na minha apresentação tinha uma separação entre as gerações de criptomoedas, que vem desde o Bitcoin, depois passa para o Ethereum, depois temos a moeda do Ripple, e outros tipos de moeda, como as stablecoins, que são correções daquela primeira moeda, que seria o Bitcoin, que apesar de ser ainda mais forte, ela sofre várias críticas do mercado por conta da sua volatilidade do valor, por conta mesmo da sua utilização limitada, por isso que surgem as plataformas onde você pode usar as criptos de uma maneira mais ampla, os smart contracts, que são baseados na própria blockchain. Então, todas essas ideias, elas acabaram servindo como fundamento para a gente entender como a gente diferenciaria a Nitcoin dessas moedas e como também esses métodos de pagamento têm transformado a nossa sociedade e têm transformado a maneira como a gente enxerga o dinheiro. A gente falou muito sobre as 3 características da moeda, né? O meio de troca, método de pagamento e reserva de valor, tentando mesmo desqualificar a NIT para que a gente não pudesse não ter nenhum problema jurídico nesse sentido. Eu achei muito interessante as palestras de hoje que falaram bastante nesse sentido para que a gente possa estar direcionando a NIT para o lugar onde a gente quer que ela vá e não para que ela possa seguir numa ideia muito de inovação, a gente vai acabar ferindo a nossa Constituição e ferindo o nosso sistema bancário. Então, eu achei muito interessante as palestras de hoje para trazer para a gente realmente essa certeza de que a gente está indo no caminho certo, ainda que com críticas construtivas e algumas coisas que a gente pode melhorar. Eu acho que foi muito bom hoje para a gente poder compreender que estamos indo aí na direção certa e que há uma grande possibilidade de sucesso na nossa moeda. Era isso, gente. Obrigada. Obrigada, Ju. Vou passar, então, a palavra para o Vinícius. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bem, muita satisfação. Quero cumprimentar os convidados, agradecê-los aqui conosco hoje. Eu sou aluno do 7º período do curso de Direito da UF, campus Volta Redonda, e há mais ou menos um ano, como a professora disse, sou pesquisador bolsista pela Fundação Euclides da Cunha, de apoio institucional à UF, junto ao projeto Citcoin Niterói. Contato com o projeto foi por meio da faculdade, naturalmente, quando em meados de maio do ano passado, começou a circular entre os alunos o edital que a professora Andressa, junto com a professora Patrícia, abria 2 vagas para graduandos fazerem parte do grupo de pesquisadores. Bem, eu naquela ocasião dava um pouco desestimulado com a faculdade, por conta do momento que se passava, não havia 2 meses que as aulas tinham sido suspensas, sem previsão de retorno, que eu li o edital e entendi o que o projeto se propunha a fazer, com o potencial que ele possuía e possui, claro, e não pensei 2 vezes em fazer minha inscrição e participar do processo seletivo. Felizmente eu fui aprovado e durante esse 1 ano de projeto eu já pesquisei sobre história da moeda, história da autonomia municipal brasileira, de curso legal e curso forçado no direito brasileiro, concorrência monetária, inovação e federalismo, e acredito que todas essas pesquisas me ajudaram a ir aos poucos compreendendo temas bastante complexos e que permitiram que eu pudesse até mesmo começar a desenvolver um artigo que, ao final do projeto, será publicado na nossa obra coletiva,
onde eu titulei de Moeda Digital de Recompensa e Coletividade Política Autônoma, redimensionando o princípio republicano. Para falar rapidamente sobre essa minha última pesquisa aqui junto ao projeto, eu quero tentar, por meio dela, responder alguns questionamentos que foram surgindo de maneira natural ao longo desse ano, levaram a continuar pesquisando. Por exemplo, eu quero tentar demonstrar como que o arranjo federal brasileiro, inaugurado com a Constituição de 88, apesar de se diferenciar desse federalismo clássico, que só concebe duas esferas de competência, a federal e a estadual, é de suma importância para a construção de políticas públicas inovadoras, que podem surgir nesse espaço de autonomia que as governanças locais possuem. Eu também quero tentar demonstrar como que a República e o Estado Federal possuem mais pontos de conexão do que a gente possa imaginar, ou do que eu imaginava assim que eu entrei no projeto. Os ideários republicanos não são alcançados por uma simples imposição horizontal ou unilateral, ou seja, não basta que a Constituição preveja que o Estado brasileiro é republicano de governo, que a partir daí tudo vai estar resolvido. A República, ela possui como pressuposto a participação popular, o cidadão ativo, zeloso com os bens públicos, e não existe, eu pesquisei, e de acordo com o meu ponto de vista, não existe um âmbito mais propício para o desenvolvimento da cidadania e, por consequência, da República, que tem essa capacidade de aproximar o cidadão da administração pública. E, a partir disso, demonstrar o caráter republicano de uma moeda digital instituída por um município que visa recompensar o cidadão pela prestação de uma atividade entendida como relevante para o interesse coletivo, que natural. Então, para finalizar, eu queria só demonstrar como que é difícil até de mensurar a quantidade de novas informações e novos conhecimentos que eu tive contato por meio não só da minha pesquisa dos nossos colegas, que a cada reunião compartilham um pouco de conhecimento e divide com a gente. É muito interessante entender como que as novas tecnologias da informação, e essa é uma tendência que só tende a se amplificar ainda mais. E eu acho que esse é o grande barato desse projeto, o diálogo que diferentes áreas do saber estabelecem dentro de uma mesma proposta. Estamos da mesma universidade, fazemos parte do mesmo projeto, mas estamos pesquisando coisas completamente distintas dentro da mesma iniciativa. Então, só quero registrar, por fim, novamente meus agradecimentos à professora Andressa, podendo participar da pesquisa, e estender também meus agradecimentos a todos os membros da equipe por todo o trabalho e o conhecimento dividido até aqui. Obrigado. Imagina, Vinícius, nossa, eu que agradeço. Eu acho que o sucesso desse projeto, eu sempre digo, né? Ela se deve à qualidade dos pesquisadores. Realmente, eu acho que o projeto teve muita sorte de conseguir agregar aí 2 excelentes pesquisadores da graduação. A Juliana e o Vinícius têm feito um trabalho primoroso. A Ana Alice Baldini também, já foi minha aluna na graduação, e aí, enfim, ela precisava, né, de uma bolsista do mestrado. A primeira coisa que eu fiz foi: Ana, vem cá. Já sabia que ela era uma excelente aluna na graduação. E também a sorte de ter a Bruna Toledo Guedes, que é mestranda da computação e está desenvolvendo o protótipo. Eu acho que vários pontos foram colocados, eu vou fazer algumas colocações, e depois vou passar para os pesquisadores se tiverem algum ponto que quiserem mencionar. Mas um ponto que acho que foi colocado, essa questão do controle político, democrático e da NIT. O que eu acho, a NIT, e aí pensando de uma maneira geral, moedas municipais, sitcoins em geral, eu acho que elas podem, na verdade, assumir diversos formatos. A amplitude da utilização, até onde ela pode ir, vai depender, claro, do cenário político local, né? E não local, mas inclusive conjuntural. Se a gente pensar, por exemplo, a gente está hoje num momento que, enfim, e aí a NIT vem justamente nesse movimento também, né? Como é que surgiu a ideia de pesquisar sobre a NIT? Eu participo de um grupo de pesquisa com professores do ITA e da Unifesp sobre blockchain. E aí, sempre, até, acho que como a Juliana colocou, sempre fala em moedas digitais privadas, e aí
eu comecei a pensar, mas por que não a moeda digital pública, né, emitida pelo município, uma Citicoin, e já vi que já existiam algumas iniciativas nesse sentido. E, para minha surpresa, inclusive, existe já em tramitação no Congresso Nacional, em que se busca regular as moedas digitais, a possibilidade, inclusive, de emissão de moedas digitais públicas, né? Então, desculpa, eu acho que isso é um ponto. Eu acho que a gente tem vivido um ambiente favorável para, enfim, no desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Você tem aí, inclusive, o Banco Central do Brasil lançou agora, faz uma semana, um cronograma de desenvolvimento do real, da nossa moeda fiduciária, para um formato digital, né? A China já está fazendo isso, os Estados Unidos está avançado nisso também, o Brasil vai se integrar nisso, e diversos países no mundo estão caminhando, né, para essa questão de transformar sua moeda fiduciária em sair do formato. Claro, ela hoje você já tem bastante digital, a grande parte do dinheiro que circula ele é escritural, né, o papel moeda, mas transformar isso puramente numa moeda, um sistema mais tokenizado, uma moeda digital propriamente. E aí, sobre essa questão, enfim, então, eu acho que na influência do formato que a NIT pode ter, e essa questão do controle político, enfim, então, eu acho, na minha visão, isso vai depender de fatores conjunturais, de até onde ela pode ir. O que me parece atualmente, inclusive aqui no Brasil, a gente tem um fator conjuntural atualmente, acho que a gente tem vivido um fortalecimento da federação, governadores tomando aí a frente em relação a diversas medidas importantes para os estados. Acho que a gente tem passado por um período de fortalecimento do federalismo. Mas aí, voltando a essa questão do controle político democrático, mas a NIT, ela vai ter que passar pelo parlamento em alguns aspectos ou não, vai depender do que o município se propor a implementar. A NIT ela consegue assumir um formato mais simples, digamos, que não precisaria passar por uma aprovação no parlamento por questões orçamentárias, sim, mas eu acho que isso não impede do município desenvolver esse instrumento e, de fato, não acho ser algo impeditivo de eventualmente precisar submeter a uma lei ou ser instituído por meio de lei, isso eventualmente ter algum impacto orçamentário, mas, embora haja essa possibilidade de impacto orçamentário, eu acho que a NIT, o grande foco dela, da forma que a gente está desenvolvendo, o Guilherme bem colocou, eu acho que é otimizar o orçamento, é otimizar políticas públicas, é justamente você verificar, olha, aqui já há um gasto, né? Inclusive, isso eu coloquei em outras apresentações, então, o município de Niterói, ele já gasta para patrocinar eventos culturais, eventos esportivos, ele já gasta uma série de políticas públicas, então, por que não utilizar isso, né? Otimizar, fazendo com que as pessoas possam, então, o Guilherme colocou, a gente tem discutido isso, por exemplo, disponibilizar alguns ingressos para serem adquiridos por meio de NITs, né? Então, de fato, eu acho que a NIT, ela vem muito mais otimizar, e, de fato, já trazendo outro ponto que foi colocado pelo Corval, essa questão do conceito de moeda, né? Algo que a gente tem visto nas nossas pesquisas é que esse conceito, inclusive, tradicional de moeda, ele tem cada vez mais sido alargado, né? Então, a moeda, na teoria econômica clássica, ela serve como meio de troca, reserva de valor, unidade de conta. Com as moedas digitais tem surgido que a gente vê esse objetivo sendo alargado, né? E surgido essas novas coins, como se chama, né? Talvez com propósitos bastante diferentes desses. Então, eu acho que até uma pergunta importante, quando a gente fala que a União, por meio do Banco Central, tem competência exclusiva para emitir moeda,
E aí a gente pode pensar, que moeda? Né? Eu acho que moeda. A gente isso é um tema que a gente tem conversado aqui. Que moeda é essa que é emitida com exclusividade pelo Banco Central? Porque se a gente pensar, e eu acho que essa é uma conclusão que a gente chegou aqui, né, Annalise, no artigo que a gente escreveu, se a gente pensar, grande parte da moeda real que a gente tem hoje, ela é emitida não pelo Banco Central diretamente, mas ela é emitida pelos bancos, né? Que é a moeda escritural, a grande maior parte. A gente tem também a possibilidade que a Maruza trouxe na semana passada, o Banco Central, ele admite a possibilidade de até um determinado montante de movimentação local da criação de moedas sociais, então isso não é um empecilho para que as pessoas realizem trocas, incentivar o comércio local. Então, eu acho que um ponto que a gente deve pensar é o que é, assim, diante desse novo cenário que tem surgido, né, o que é exatamente essa moeda que a União emite com exclusividade. Esse é um ponto, enfim, mas apenas uma reflexão que a gente discute no projeto. Mas, deixa eu ver, nossa, foram tantos pontos. Enfim, o Corval falou essa questão, né, de ter um cuidado realmente com essa mercantilização das relações sociais, de se o Estado não estaria se intrometendo, enfim, ter esse cuidado, né, para que o Estado ele não vire um regulador em demasia da vida privada, e eu acho isso tudo muito acertado. Eu acho que preocupações que devem estar constantemente presentes no regulador, né? A NIT, se ela deve ser introduzida, ela é um instrumento para tornar políticas públicas mais eficientes numa série de campos. E, como diversos instrumentos, ela pode ser utilizada de maneira a trazer bons frutos, mas, é claro, ela pode ser, se mal regulado, se o seu formato não for devidamente calibrado, isso torna um instrumento que não é tão adequado para alcançar os seus propósitos. Então, eu acho que o cuidado que se deve ter no desenho da NIT, no desenho de uma Citicoin, de maneira geral, aqui falando de Niterói, qualquer outro estado, qualquer outro município do Brasil que venha trabalhar com uma Citicoin, ter esse cuidado no desenho dessa moeda. E aqui eu uso moeda num sentido bem lato, tá? Num sentido lato. No desenho dessa moeda, para que ela realmente cumpra o seu objetivo de reforçar a cidadania local, a participação popular nas decisões públicas. Então, se o cidadão ele pode participar da votação de um projeto de lei, de coleta seletiva, então facilitar inclusive a comunicação, além de fomentar o cidadão ativo, de facilitar, inclusive, a comunicação da prefeitura com o cidadão, né? Porque, e aí até um ponto, responder a pesquisa de opinião, né? Ter esse viés, vai conhecer o cidadão, mas a resposta à pesquisa de opinião é algo importantíssimo para fazer pesquisa pública de qualidade, né? Pesquisa pública embasada em dados, que realmente política pública eficiente. Então, é importante esse feedback do cidadão, né? Então, eu acho que o desenho que deve ser dado para a NIT e qualquer outra Citicoin que venha a ser colocado é realmente ter esse cuidado com o equilíbrio, né? Achar um ponto de equilíbrio em que realmente os objetivos traçados eles sejam alcançados, enfim, respeitando todas as normas de direito constitucional, legal. A gente debateu também essa semana eu tive um debate falando sobre LGPD, enfim, o município também tem o dever de respeitar os dados do cidadão, que são, que têm acesso em razão do aplicativo da NIT. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. E com relação especificamente ao campo tributário, eu acho que as ponderações que foram trazidas perfeitas, assim, realmente. Um campo, eu acho que o Corval aprofundou muito bem, até indo além da questão tributária e analisando de maneira mais ampla com relação às finanças públicas, né?
é algo que, de fato, deve-se ter um cuidado, enfim, você tem todo um regramento muito mais rígido quando a gente está falando de tributação, de fato, eu achei, me chamou a atenção, acho que o Corval falou que no campo das finanças públicas, essa necessidade de mudança da linguagem, né? E aí eu acho importante, inclusive, o papel eu acho que o Corval que destacou, eu senti muito isso na sua fala inicial, né, Corval? Do papel, inclusive, da academia e da doutrina nisso, nessa mudança de perspectiva. Então, eu acho que essas pesquisas, inclusive, que a gente está fazendo aqui, para caminhar para essa mudança. Ela é lenta, enfim, mas eu acho que eu acho que é necessário. Enfim, a gente analisar as finanças públicas pensando, olhando para o horizonte e para o que está sendo construído de novo. Eu tenho um pesquisador, enfim, ele é bastante famoso no mundo cripto, chama o Andrés Antonopoulos, e ele fala, tem uma expressão que eu achei muito interessante e eu acho que é verdade, que a primeira fase da internet foi a internet da informação, e que a gente está caminhando agora para a internet of money. E de fato, eu acho que é isso, eu acho que é um campo que surge, né, a Citicoin, eu acho que é um exemplo pequeno, mas que tem um grande impacto, eu acredito muito, de promover a cidadania, de promover a comunicação com o cidadão, mas eu acho que, principalmente com essa passagem do real para uma eventual passagem do real, e que vai acontecer, eu acho que isso é inevitável para um modelo digital, eu acho que a gente vai ter aí isso uma repercussão em diversos âmbitos. Inclusive, um ponto, eu acho que o desenvolvimento de tecnologia, como eu acho que esse projeto tem feito, de desenvolvimento de tecnologia blockchain para aplicação na Citicoin, inclusive é importante para servir de input, para desenvolvimento de tecnologia em âmbito nacional. Bom, falei um pouco de várias coisas que eu achei interessante comentar, mas eu vou passar, então, a palavra para os pesquisadores aqui, saber se alguém quer comentar alguma coisa. Enfim, eram só essas pontuações que eu queria fazer, e mais uma vez parabenizar Guilherme, Corval, Marco Antônio pelas contribuições. Eu acho que trouxe diversos temas que a gente deve ficar alerta. E levar em consideração durante a pesquisa. Mas vou passar, então, para os pesquisadores. Alguém quer fazer alguma colocação? Annalise. Posso começar. Bom, eu queria agradecer o professor Corval, o Guilherme, o professor Marco. Tive a experiência aí, estou tendo a experiência ainda de estar no programa de mestrado que tem o professor Paulo como um dos docentes aí. Eu tenho esse prazer, eu já tive 2 disciplinas aí com ele que foram ótimas, então agradeço as contribuições. Eu acabei pegando um pouquinho mais no final, porque hoje não consegui chegar mais cedo, mas eu vou com certeza assistir de novo tudo lá, o gravado no YouTube, né, para poder fazer mais anotações, né, e as contribuições de vocês vão ser ótimas para as nossas pesquisas, né, como a professora Andressa falou. Acho que o principal objetivo aqui dessas contribuições de especialistas, né, tem sido deixar as nossas pesquisas com mais pontos de vista, né, com mais perspectivas aí sobre o mesmo assunto. Então, agradeço muito a presença de vocês hoje. A professora Andressa citou um dos nossos artigos, né, um dos nossos pontos de pesquisa, essa coisa da constitucionalidade, né, de uma Citicoin, de qual seria o sentido de moeda na Constituição, e outro estudo mais recente que eu tenho promovido é sobre a ideia das moedas locais com o federalismo. É um estudo que eu tenho desenvolvido agora, né, com o objetivo de produzir mais um artigo. E aí eu queria saber do Guilherme, do professor Paulo, acho que o professor Marco não está mais aqui, mas também se ele entrar depois, se ele quiser contribuir, se vocês concordam, né, que novas formas de governança como a NIT, novas políticas públicas como a NIT, se elas podem significar, na concepção de vocês, um passo para uma melhor concretização da própria autonomia municipal, do Pacto Federativo. Políticas públicas como essas de moedas locais, né, pelo menos nos moldes que a gente está projetando, né, porque como a gente discutiu, esses instrumentos eles podem se diversificar muito, né, podem evoluir para um mau caminho ou para um bom caminho, mas vocês acreditam que nesses moldes atuais, né, do que a gente vem planejando, nesse molde de política pública, se isso seria uma nova forma de encarar,
de redesenhar a autonomia municipal, dar ao município essa oportunidade de melhor atender os interesses locais, porque uma crítica que a gente tem ao nosso sistema federativo há muitos anos é essa ideia de concentração de competências no modelo federal, também essa ideia de própria concentração do orçamento, né, na esfera federal. Então, seriam essas moedas locais, talvez uma forma de caminhar para um melhor exercício da autonomia dos municípios, sobretudo da autonomia administrativa? É só uma das minhas dúvidas aí. Perfeito, Ana. Vou passar para o Corval. Eu achei legal você ter ressaltado essa questão de autonomia administrativa, Ana, que acho que é bem alinhado com o que o Corval falou. Eu vou passar primeiro para o Corval, porque até no artigo a gente ficou discutindo autonomia financeira e tal, e a gente chegou à conclusão, né, Ana, que não, na verdade, a ANITA se trata de autonomia administrativa, muito mais do que uma autonomia financeira. Mas vou passar aí para o Corval, comentar aí depois para o Guilherme. Obrigado, Analice. Eu fugi na exposição sobre a ideia do conceito de moeda por trabalhar com a ideia da NIT como moeda de recompensa, um programa de recompensa. Aliás, olhar o que é feito no nível privado é interessante para vocês compreenderem isso, né? Inclusive a questão da monetização. Um programa de recompensa não precisa dar moeda, ele pode dar pontos, estrelinhas, entendeu? E aí depois gera um efeito financeiro, quando a entidade privada troca o seu conjunto de pontos por um bem. Você vai lá no Carrefour, juntou as estrelinhas e troca por um microprocessador. Aquilo é contabilizado, tá? E inclusive, tem incentivo tributário indireto, porque ele abate da base de cálculo do imposto esse tipo de dedução. Então, se olhar o mundo privado pode ajudá-los no que diz respeito a esta funcionalidade do programa de recompensa. Porque eu enxergo a NIT muito maior, é uma espécie de instrumento para fazer muito mais coisas, inclusive para ser uma espécie de Bitcoin lançada por poder público. Eu acho que é o que a Andressa extraiu dos seus encontros lá com o pessoal de São Paulo, ou seja, eu posso ter uma moeda digital emitida pelo Estado, claro que eu posso. Aproveitando essa questão da ideia de moeda, numa perspectiva histórica, porque é o que eu estudo, gosto, do pensamento constitucional brasileiro, finanças públicas, a gente sempre previu, em nível constitucional, desde a Constituição de 24 até hoje, o controle legislativo da emissão. São dois dispositivos diferentes na Constituição sobre moeda, tá? Um é o dispositivo de competência do Congresso para a emissão. E o outro é o dispositivo que é mais recente, de respeito à moeda na mão do Banco Central. É bem mais recente. O Banco Central é praticamente 88, tá? Ele sucede 46, ele sucede o antigo Banco do Brasil que exercia essas funções. Então, assim, são dois dispositivos constitucionais que cuidam de moeda. O que cuida da competência e o que cuida da centralização do banco para a emissão da moeda de curso forçado. E por que é assim desde o Império? Porque nós tínhamos moedas paralelas nos estados. Sempre tivemos. Ao longo de todo o Império e Primeira República, você tinha bancos emissores privados, certo? E a briga durante o Império na política monetária creditícia, dentre outras brigas, era justamente o controle do Império sobre os bancos privados que emitiam dinheiro. O Brasil não controlava isso. Então, em perspectiva histórica, a competência do Congresso e as normas constitucionais que estão até hoje previstas para o Legislativo falar sobre moeda não é restrição à existência de outras moedas, em hipótese alguma. Ela é simplesmente a conferência ao controle político democrático da modelagem institucional da moeda. Tranquilo? Ela tem um segundo passo semântico, se você olha da retrospectiva histórica, que é o momento de concentração da moeda de curso forçado. O Brasil, ao contrário do que as pessoas imaginam, não era um Estado unitário no Império do jeito que as pessoas pensam, forte. O Império mandava em nada, gente. Entendeu? Mandava em coisa alguma. E a República, muito menos. Foi construindo isso com o tempo. Foi construindo isso. O Banco do Brasil abriu e quebrou 4 vezes, 3 vezes. Por quê? Porque um dos desafios do Banco do Brasil, que fazia às vezes de Banco Central, era justamente tentar criar o curso forçado. Unidade de conta, reserva de valor, porque cada um negociava do jeito que queria. São Paulo fazia o que queria, Amazonas fazia o que queria, o Sul fazia o que queria. Então, essa realidade de pluralidade monetária já existiu. Ela não
novidadeira, mas existiu no mundo analógico. E as competências para emissão de moeda, elas se fixaram para centralizar o controle político democrático, lido hoje, né, de forma anacrônica, porque ninguém falava de democracia naquele tempo, mas para considerar o controle político. Eu vou o que pode. E dentro do que pode, poderia até ser dito que pode emitir moeda, os estados podem, que os municípios podem. Não havia a ideia de uma restrição a priori, assim, nesses dispositivos constitucionais que estão na parte das competências. Depois foi surgindo dispositivos preocupados em, por exemplo, a gente era metalista, né? A gente era padrão ouro. Então, vocês vão encontrar nas constituições coisas do tipo, o Congresso vai dizer qual é a moeda, qual é o tipo de moeda, qual é o peso, por quê? Aí tem que voltar aí nos estudos históricos sobre a moeda, o tipo, a fixação. A moeda do padrão ouro já era fictícia, porque o Estado controlava o quanto valia o ouro, mesmo sem ser o seu valor real do mercado, entendeu? Então, você já tinha ali um controle do próprio valor real e fictício da moeda cunhada de metal. E com o tempo isso vai sendo transformado. A gente não imprimia moeda, a gente foi imprimir moeda na década de 40. Nossa moeda era impressa na Inglaterra, nosso papel moeda, nossas cédulas. Não imprimia moeda no Brasil na década de 40. Isso foi feito depois. Então, quando a gente tem a concentração da emissão no Banco Central, aí já é um outro passo. O artigo 163 da Constituição é diferente dos artigos da competência. O 163 já é o fruto de um movimento hiperinflacionário que surge na ditadura, em que você precisa fechar o que eles chamam de válvulas de escape das finanças, né, as torneiras das finanças, dentre as quais as torneiras monetárias, porque se os estados estão gerando título, moeda é título de crédito, grosso modo, tá? Moeda é um título de dívida. Se você tem a nota de 100, você pode trocar 100 com o Estado, é isso, ele assegura o pagamento. Emissores, e poderiam fazer isso com títulos ou com moeda, isso gerava uma dificuldade de controle inflacionário, porque você está gerando valor e o governo não consegue. Então, a 163 da Constituição tem uma outra lógica. É a lógica realmente de você permitir que a moeda escolhida pelo Estado, a moeda de curso forçado, seja controlada para efeitos fiscais, monetários e econômicos. Isso ela está no 163 da Constituição. Por isso que ela está na ordem financeira. É por isso. Então, são histórias diferentes. Então, não existe, em princípio, uma proibição de moedas paralelas. O que vai acontecer é que, se essas moedas assumirem força real de curso forçado, elas geram endividamento. Se geram endividamento, precisam ser controladas, porque você vai perder a capacidade de gestão democrática disso. Também, a moeda acompanha o federalismo, né? Ele adotou um modelo centralizador, foi uma escolha institucional, porque a década de 1830 havia alternativa, você queria um movimento federalista, similar aos movimentos das constituições latino-americanas do período, e com forte influência estadunidense, e foi uma escolha que atrasou 70 anos, só veio com a República. Foi sinônimo de república e de liberdade. Um caminho francês, ao invés de seguir um caminho estadunidense, né? Seguindo a literatura antiga. A gente seguiu o caminho da simetria e da hierarquia. E a nossa ideia de liberdade e modernização, mais do que liberdade, ela foi atrelada à centralização. Então, nossos movimentos de modernização sempre vieram acompanhados politicamente de governos autoritários, vários, porque você lia a pluralidade e a federação como sinônimo, Raimundo Faoro e sua ilusão liberal. Você lia o mundo como o lugar da escravidão promovida pelos coronéis e que as províncias eram grandes engenhos. É a leitura, dentre outras existentes no nosso pensamento constitucional, é a leitura liberal clássica da nossa história. Tá? Então, a federação era algo ruim. Por que era algo ruim? Porque era o lugar em que a política dos coronéis prevalecia, a centralização salvava. Então, você tem um movimento que é difícil romper por dependência de trajetória que ele coloca. Certo? Eu acho que desses dois ângulos ou viés de argumentação, Annalise, você consegue pensar bem. A Bitcoin hoje, como está, e ainda que ela viesse a se tornar uma espécie de Bitcoin, de moeda mesmo, não simplesmente um programa de recompensa,
ela não encontraria barreiras na competência do Banco Central. As moedas sociais são as que mais se aproximam da moeda de curso forçado. Se virar no futuro uma mucumba, um burca, né? Se virar algo parecido, o Banco Central mesmo já reconhece essa possibilidade de moedas comunitárias, ou seja, há um alto reconhecimento do governo dessa pluralidade. Não reverbere nas finanças, no equilíbrio econômico financeiro que repercute na dívida, desde que não haja esse tipo de amarração, você vai ter toda a liberdade do mundo. Não sei se eu te respondi. Obrigada, professor Corval. Eu vou passar, então, a palavra agora para o Guilherme, e aí já para a gente ir caminhando para o encerramento, tá? Em virtude aqui do adiantado da hora. Guilherme, se quiser comentar aí o que a Annalise colocou. Enfim, fica à vontade, Guilherme. Annalise, essa questão foi um tiro a queima-roupa aqui, essa questão de federalismo a essa hora da manhã. É um tema que eu acho fantástico, eu gosto muito. E eu gosto também muito da história do direito monetário do Brasil, Paulo. Inclusive, quando você falou das várias moedas em curso na época do Império, talvez por causa disso que a gente ainda estude títulos de crédito na faculdade. Porque, na verdade, essas moedas eram títulos de crédito. Exatamente. Né? Outra coisa que eu queria pontuar, vou falar rapidamente mesmo. A outra coisa que eu queria pontuar é o seguinte: a gente teve uma experiência recente no Brasil de duas moedas convivendo, que foi a URV. Né? Quando você teve a estabilização no Plano Real, você tinha eu nem me lembro se era cruzeiro, cruzado, mas o quê? Para você fazer a transformação em real, você primeiro criou uma moeda fictícia, que é a URV, e depois que foi sendo vinculada ao real. E é até muito engraçado, porque a URV foi imaginada por economistas e eles não sabiam dar a roupagem legal para isso. Aí foi pedir um parecer para o professor Tadeu Tiara, da USP. Aí o cara olhou aquilo ali em 2 minutos e falou: não, vocês querem uma moeda, uma reserva de valor, mas sem curso forçado. É isso. Justamente, quando a gente fala de moeda, a gente fala de reserva de valor e curso forçado. A URV você tinha reserva de valor sem o curso forçado. Né? E até hoje tem nos estados, às vezes, né, a moeda para contabilizar. No Rio de Janeiro ainda tem lá aquele cálculo de custo judicial, etc. Sim, ainda tem. A Niterói também tem um índice de inflação, né, que de alguma forma remete a isso de uma outra moeda, né? Enfim. Mas em relação especificamente à questão da autonomia municipal, eu corroboro tudo que o Paulo falou e também a sua pontuação inicial, Annalise. Eu só queria lembrar uma questão muito sensível, e eu te falo isso porque eu sou carioca, vivi a minha infância toda no Rio de Janeiro, e eu só tive essa percepção depois quando eu fui morar no Amazonas, no interior do Rio Grande do Sul. O Brasil não é Rio de Janeiro, Niterói, Volta Redonda, São Paulo. O Brasil é uma cidade no interior do Amazonas com 20 mil habitantes, que você tem um IDH equiparável à Etiópia. Então, a gente fala de toda essa questão de moeda social, enfim, Bitcoin, Silicoin e tal, mas o nosso federalismo é manco, né? A gente tem que ter muito cuidado quando fala de federalismo para não colocar numa vala comum todos os municípios. Se isso já existe em relação aos estados, imagina em relação aos municípios, né? Então, sim, eu até acho interessante ver onde é que isso vai dar. Porque, sim, sem dúvida, a Sitcoin acaba fortalecendo a autonomia municipal, mas a autonomia municipal de alguns poucos municípios, né? Eu tenho muita curiosidade de ver daqui a, sei lá, 20, 30, 40 anos, como é que isso vai acabar repercutindo no nosso arranjo institucional de maneira mais ampla. Enfim, essas eram as pontuações que eu faria. Perfeito. Agradeço, Guilherme. Eu acho que a gente, enfim, começou aqui falando sobre tributação, incentivos positivos de Sitcoin, e eu acho que, enfim, a gente acabou tendo uma análise super aprofundada aqui, inclusive da história da moeda, né? E foi muito bom, e esses webinários é isso, né? A gente escuta opiniões, enfim, cresce. A análise que o Corval fez agora sobre a história da moeda aqui no Brasil é excelente. Sua contribuição também, Guilherme, agora lembrando essa questão da URV, de fato, gostei muito dessa lembrança que você trouxe, enfim, e tudo que foi colocado. Então, caminhando para o encerramento, queria agradecer, pessoal, pela participação, pela colaboração com esse projeto de pesquisa, e
enfim, muito obrigada e bom dia a todos. Bom dia, um forte abraço. Depois, Andressa, me faz só a gentileza. Ato do Guilherme. Ah, tá bom. Procurá-lo. Tudo bem. Matar a saudade. Obrigado. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.